Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. E a gente vai ler o Salmo 129 nesta manhã. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas, abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, e nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor sejam com vocês, nós os abençoamos em nome do Senhor. Amém. Eu coloquei como título para a gente pensar e meditar no Salmo 129, relembrando as provações e as vitórias do Senhor. Nós sabemos que, como povo de Deus, a gente vai ter dores, nós teremos lutas, nós teremos batalhas, provações. Ser de Deus não nos isenta disso. E existem lutas que nós passamos por desobediência. Nós não podemos nos esquecer disso. A Bíblia mostra isso. No livro de Juízes, a gente percebe isso com clareza, que o povo de Israel, eles se distraíam. Muitas vezes, os israelitas, paravam de buscar o Senhor e passavam por opressões, lutas. E existem provações que a gente passa porque a gente está obedecendo a Deus. Há lutas por desobediência e há lutas por obediência. Por agradar a Deus, o inimigo de alguma forma se levanta contra nós, seja um inimigo espiritual, seja perseguições demoníacas ou perseguições humanas. Nós, como povo de Deus, seremos perseguidos por causa de Jesus. E às vezes teremos provações por causa da desobediência. O Salmo 129 nos fala dessa realidade. Por isso o salmista começa dizendo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ele está dizendo da trajetória da vida dele, ele está relembrando as lutas, as provações, mas ele também está relembrando as vitórias. Então, pelo menos 3 verdades eu gostaria de destacar nesse salmo. Primeiro, nós não podemos nos esquecer das vitórias do passado. O salmista diz: fomos angustiados na nossa mocidade, mas no versículo 2 ele diz: mas não prevaleceram contra mim. Ele está lembrando daquilo que ele venceu lá atrás. Isso se chama gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus pelas vitórias que ele já nos deu. Davi se lembrava muito do que Deus já tinha feito na vida dele. Quando a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele está nos falando do Deus que socorreu os patriarcas. Quando no Novo Testamento o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele está nos lembrando que o Senhor nos salvou, nos alcançou, e isso deve ser motivo de gratidão. Devemos lembrar das provações do passado sem aquela autopiedade, sem aquela amargura que alguns lembram. Eu já passei tanta situação. Não, mas nós devemos lembrar, falar: quantas vezes me angustiaram na minha mocidade, porém não prevaleceram contra mim. Versículo 2. Nós precisamos então não nos esquecer das vitórias do passado. Deus mesmo lembrava Davi, e na palavra dele, muitas vezes Deus lembra os seus filhos do que ele já fez lá atrás. Isso renova a nossa fé, isso renova a nossa gratidão. Deus falou para Davi: Davi, eu tirei você do meio das malhadas, não esqueça de onde eu te tirei, não esqueça os Golias que você já venceu. E Davi, quando foi enfrentar Golias, ele falou: certa vez um leão veio, um urso veio, e o Senhor me deu vitória. Lembrar, não nos esquecer das vitórias do passado. Segunda verdade desse texto, ele também nos lembra que nós devemos confiar no Senhor nas provações do presente.
nas provações do presente. Versículo 5, parece que na oração do salmo, no louvor que cada salmo realmente é, ele diz: sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Então o salmista está dizendo: o Senhor, na nossa trajetória, nos deu vitória. Ele fala aí até no versículo 3 que os lavradores passaram um arado nas costas dele. Às vezes alguns ataques do inimigo parece que nos fere dessa forma. Nós nos sentimos debilitados emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Às vezes é como se passasse um trator por cima da gente. Mas o salmista está dizendo: Deus nos livrou, e agora no presente ele diz: sejam envergonhados os que odeiam Sião. Ou seja, todo o ódio do inimigo contra a minha vida, toda investida do inimigo contra a minha vida, que seja frustrada essa investida, que sejam envergonhados os ataques do inimigo. Nós às vezes precisamos orar específico, que o Senhor confunda os nossos inimigos espirituais, e que o nosso coração seja preservado em amor, sem perder a paz e sem ficar com ódio dos que se levantam contra nós, e nem com amargura, porque isso certamente vai entristecer o Espírito Santo e vai nos adoecendo. Então nós precisamos confiar no Senhor diante das provações do presente. Mesmo Deus que nos livrou no passado vai nos livrar no presente, que Ele mesmo envergonhe os nossos inimigos. Ele fala no versículo 6, o salmista diz: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Então o inimigo, ele joga sementes, às vezes palavras, às vezes situações que nós enfrentamos que vêm como umas sementes e começa a crescer em nós como essa erva do telhado. A oração do salmista é que eles sequem antes de florescer. Não deixe criar raiz, não deixe crescer as sementes do inimigo, sementes de ódio, sementes de crítica, sementes de ofensa, sementes de dúvida, sementes de incredulidade. O inimigo lança contra nós, mas a nossa oração é: Senhor, nós confiamos no Senhor no presente, que essas coisas não venham a frutificar, que o Senhor arranque o joio do nosso coração. Que a Bíblia fala do joio entre o trigo, no sentido de corpo de Cristo, pessoas que vão crescer, às vezes ao nosso lado, aparentemente crescer, mas que são joio. A Bíblia fala disso. Nós ficamos horrorizados e escandalizados quando descobrimos pessoas que estavam no nosso meio enganando durante muito tempo, mas a Bíblia já previa, e Jesus já falava, ele disse: é inevitável que venham os escândalos. Jesus falou: mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Mas nós precisamos vigiar mais, é o joio que cresce no nosso coração. Quando um escândalo vem à luz, nós deveríamos temer mais, aprender mais e amar mais a Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Os homens vão falhar, homens que nós admiramos podem falhar, e pessoas que parecem ser, podem não ser, mas o nosso coração precisa confiar no Senhor, que Ele seque as ervas do telhado antes que elas floresçam. Guarde o seu coração, amado, de tudo aquilo que pode estar tentando criar raiz e separar você da graça de Deus, quando a raiz da amargura cresce em nós, como o autor dos Hebreus também fala acerca disso. E em último lugar, diante das provações que nós vamos lembrando e das vitórias do Senhor, a terceira verdade que esse salmo me ressalta é que nós precisamos descansar no Senhor diante das preocupações com o nosso futuro. Lembrar o passado, confiar no presente e descansar quanto ao nosso futuro. Versículo 7, que os inimigos não encham a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes, e também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. É muito interessante, porque o salmista está dizendo para que o que é ímpio, o que é corrupto, o que é enganador, não seja abençoado. Não chame mal de bem. A Bíblia diz: ai daquele que chama o mal de bem. Deus está dizendo aqui que aquilo que o inimigo ou as trevas levantarem contra nós, que nós possamos entregar nas mãos do Senhor e descansar quanto ao nosso futuro, porque Ele cuida de nós hoje e cuidará no nosso futuro.
Amados, sinto dizer, mas enquanto estivermos vivos, teremos inimigos, tanto espirituais como pessoas que possam se levantar contra nós, mas a nossa confiança está no Senhor. O Deus do passado é o mesmo do presente e será o mesmo no futuro, Ele não muda. Descanse no Senhor contra as preocupações do futuro, não fique amedrontado e nem alimentando ansiedade quanto ao como você vai estar daqui a um ano diante dos problemas que você tem, mas confie no Senhor, descanse no Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde nessa manhã. Pai amado, obrigado, porque a Tua palavra nos edifica e nos alimenta. Eu oro para que cada irmão e irmã que escute essa palavra em Cristo Jesus, sejam fortalecidos por ela. Pai, nos lembra que o Senhor nos tirou das trevas para a luz, que nós éramos inimigos, mas o Senhor nos reconciliou pela graça. Nos lembra de onde o Senhor nos tirou, Pai. O Senhor nos tirou de trás das malhadas e nos deu vitórias contra ursos e leões. Que o Senhor nos lembre para que neste momento possamos superar todo o desafio desta hora e estejamos descansando quanto ao nosso futuro em Tuas mãos. Nós Te bendizemos e louvamos e descansamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.